Você é uma mulher controladora. O que seu marido faz que te irrita, que você já proibiu ele de fazer, ou que toda vez que ele faz, você briga, como se ele estivesse fazendo algo para te afetar, para te provocar? É um dos acordos, entendimentos que tem no casamento que indica maturidade. É quando tanto o homem quanto a mulher respeitam o espaço do outro. Há pessoas que dizem que depois que casa não tem privacidade, não tem que ter espaço. Mas o casamento não é para ser uma prisão. Não é para ser um lugar de domínio em que você faz o que eu aceito, o que eu concordo. Quando uma pessoa decide controlar outra dessa forma, tirando total liberdade, sem respeitar o que ela aprecia, o que ela gosta, as necessidades que o outro tem, talvez de fazer algo que seja simples, isso pode ter sérias consequências. Até que ponto esse homem vai aceitar ser controlado, proibido, tratado como se fosse um adolescente que precisa de rédeas, controle? É a mulher que diz o que pode e o que não pode fazer. Na verdade, quando somos pessoas adultas, casadas, nós temos que ter noção daquilo que extrapola, daquilo que não é mais conveniente para um homem casado e uma mulher casada. Mas eu estou me referindo principalmente à questão de lazer. Tem homens que gostam de sair com os amigos, homens que gostam de jogar futebol, de pescar, na nossa região até mesmo de caçar, de fazer algo que ele gosta, sair de casa, às vezes espairecer, e a mulher não concorda. Isso pode indicar muita insegurança, isso pode indicar ciúmes exagerado, e pode também ser que esse marido esteja exagerando em querer uma liberdade que compromete ali as relações, né? Que compromete a presença dele na família, que tira o tempo dele para a família. Porque muitas vezes trabalha, passa um tempão, muito tempo no ambiente de trabalho. E aí quando tem o final de semana livre, um tempo livre, ele quer fazer algo que para ele é lazer, é agradável. E a mulher não está incluída nisso. Às vezes o marido quer levá-la, quer ir junto, mas às vezes não dá para ir porque tem filhos pequenos. De repente essa mulher não quer ir porque não é uma atividade que ela aprecie, que seja boa para ela. Gente, tem uma coisa que eu aprendi nesses quase 27 anos de casamento, de união com meu esposo, é que não há nada melhor do que um diálogo, uma conversa franca, respeitosa e acordos. O marido precisa compreender por que isso não é bom, de que forma é que isso está prejudicando a relação, a dinâmica da família. A mulher, de repente, precisa compreender que esse marido, ele não pode ficar ali proibido de sair, de fazer determinadas coisas que ele aprecia. Ficar ali só dentro de casa. É uma questão de acordo, de entendimento, de respeitar, às vezes, o espaço do outro. Sim, por mais que o casamento seja a união de um homem e de uma mulher, a união mais íntima que existe, né? A ponto de tornarem uma só carne, mas ainda assim existe uma individualidade. O fato de termos
nos casados não significa dizer que a partir desse momento eu vou gostar só das coisas que você gosta. Que eu tenho que abandonar tudo que eu aprecio para fazer aquilo que você acha que eu devo fazer. Mas como disse, eu também preciso perceber que não dá para continuar fazendo tudo o que eu fazia, dedicando tempo às minhas atividades individuais como eu dedicava quando era solteiro ou solteira. Então, a conversa, ela é algo necessário quando há esse desentendimento. E é claro que vai haver resistência de um ou de outro ou de ambos. E se houver resistência, se não houver acordo, vai haver desentendimento, vai haver brigas constantes. Vão se sentir injustiçados, vai ter acusação. Olha como isso é grave. Isso pode levar a um desgaste. Se esse homem precisa fazer algo que não prejudica a relação com a mulher, que não é um risco, que não ameace o seu casamento, se ela tem que ficar sozinha, que você, mulher, aprenda a fazer algo também. Faça algo que te dê prazer, que seja bom para a sua saúde, para a sua relação. Marido precisa compensar essa mulher que está sentindo a sua ausência, a sua falta. Tem marido que se ausenta tanto da relação que a mulher fica carente, solitária, sozinha em casa o tempo todo. Precisamos aprender a conviver juntos. Nós nos casamos para isso. Não foi só para compartilhar a mesma casa, a mesma cama. É para conviver, é para compartilhar a vida, é para compartilhar momentos bons e os ruins também, né? Então, que possamos aprender a conviver bem, cedendo. Nem sempre é bom ceder. Respeitando, aceitando, às vezes algo que não nos agrada muito. Isso é muito importante no casamento e com certeza vai te ajudar a ter uma relação mais saudável. Reflita nisso. Você briga com seu esposo por causa de algo semelhante? O que pode ser feito? Que acordos podem ser feitos para melhorar isso? Que entendimentos você pode propor para ele? Sem podar, sem ser controladora, sem ser uma ciumenta que quer definir aonde vai, a hora que vai, o tempo todo, proibindo. Mas quero fazer uma ressalva. Se esse homem, se o seu marido não tem noção de que os lugares que ele vai, o que ele está fazendo é prejudicial à vida dele, ao casamento, aí sim, qual é a dica? Você primeiro precisa orar, coloca a sua família diante de Deus. Eu quero dizer que eu creio completamente que Deus restaura famílias, que Deus renova os nossos sentimentos, a nossa admiração, que Deus nos dá entendimento daquilo que devemos fazer, de quem devemos ser, do nosso posicionamento correto dentro dessa família. Porque de repente esse homem quer passar noites na jogatina, de repente o que ele faz indica um vício, de repente o que ele faz é um caminho para o crime. Então, de fato, a mulher não pode ser passiva e simplesmente deixar. Mas não é na base do grito, do desespero, que se resolve da melhor forma. Como eu disse, um casamento é feito de pessoas adultas. Às vezes precisamos de aconselhamento, de intervenção de uma terceira pessoa que seja madura, que queira o nosso bem, porque às vezes a situação se desgasta tanto que nós já não sabemos o que fazer. E normalmente quando há um problema que perdura, ou vem aquele silêncio ressentido, magoado, de querer abandonar, de não suportar mais, ou brigas constantes, reincidentes.
batendo ali na mesma tecla. Então, se você está precisando de ajuda, peça ajuda, procure alguém que possa aconselhar, alguém que possa aconselhar o seu marido. Eu farei um outro vídeo falando sobre a mulher. A mulher também dedica tempo a atividades que nem sempre o marido concorda. Eu quero dizer para você que antes de ameaçar ir embora, se divorciar, abandonar a família por causa dos erros do seu esposo, tente resolvê-los, buscando sabedoria no Senhor. É algo que desgasta muito o casamento, quando qualquer situação, problema, crise que o casamento tem, a primeira coisa que aparece é uma ameaça. É uma fala de divórcio, de separação. Isso gera uma insegurança. Nós precisamos buscar no Senhor maturidade, não agirmos mais como menino, como menina, para que o nosso casamento dê certo. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a vida do seu marido, mulher, a sua vida, homem, que você possa buscar essa maturidade, essa sabedoria no Senhor, para se portar com um compromisso, com a fidelidade aos valores da família, com o compromisso de viver bem, em comunhão, em parceria com sua mulher. Que o Senhor nos abençoe a enfrentar os desafios que o casamento traz, dispostos a vencê-los e sermos felizes. Eu quero te dizer que é possível ser feliz no casamento, que para todo problema há uma solução. Então, que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Se você souber de alguém, se essa mensagem fez sentido para você, curta. Isso vai ajudar o canal a crescer. Eu tenho muitas mensagens que o Senhor colocou no meu coração de instrução e eu creio que pode ajudar muitas famílias.